Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Unifroncast, o podcast oficial da faculdade Unifron. Pessoal, hoje, como mais um podcast, a gente vai estar conversando sobre ciência, tecnologia e inovação, que é o nosso DNA e está sempre à tona aqui dentro da nossa universidade, da nossa faculdade. E nesse episódio, pessoal, eu estou aqui conversando com o Ricardo Sena, que é o secretário executivo de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, o professor Henrique Sartori, o nosso CEO da Unifron, e agradecer a vocês pela participação, pelo momento de estar aqui conosco compartilhando essas ideias, trocando ideia, e agradecer realmente ali pela disponibilidade de vocês. Nesse momento, pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês e estar acompanhando a gente, mas principalmente, lembrando sempre, dá um clique lá, acompanha o nosso canal, clica cada vez mais com relação aos nossos likes, com relação ao nosso Instagram, para acompanhar cada vez mais o nosso conteúdo, que vai ser interessante para vocês. Ricardo, começando aqui, muito obrigado mais uma vez, mas eu gostaria de entender e principalmente que você pudesse compartilhar com a gente como que foi essa sua jornada, como que foi esse momento de você estar hoje na Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul para a gente, Ricardo. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, quero agradecer ao professor Henrique pela oportunidade de poder dialogar, conhecer o espaço da Unifron, que é uma instituição... Bem-vindo, Ricardo. Sempre, amém. E que é um espaço importante, é uma universidade que surge num momento ímpar no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul que está se despontando não só na área econômica, como na área de sustentabilidade, agora também com a pauta da inovação. E a proposta pedagógica da Unifron é uma proposta que é moderna e acompanha esse momento. Eu acho que isso, para a gente, é importante, para mim foi importante poder conhecer esse trabalho e a proposta que vocês estão trazendo aqui para o Mato Grosso do Sul, né? Gustavo, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que, assim, eu comecei em 2014 sendo um dos coordenadores da campanha política do então governador Reinaldo Azambuja. Foi onde nós nos conhecemos, não foi? Exatamente. Você é o estrategista do planejamento estratégico daquela gestão, né? Isso. E a gente começou a trocar figurinha a partir de então. Naquele momento, eu coordenei exatamente essa parte, né? A parte da gestão do conteúdo, escrevi o plano de governo. Isso. E surgiu a oportunidade de poder vir para o governo a convite do então governador eleito Reinaldo e do secretário Jaime, que também tinha sido convidado para ser o secretário da pasta. Então, durante os 8 anos do governo Reinaldo, eu fui o secretário adjunto da pasta que seria a SEMAD, em 2015, 2016, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Aí a gente fez uma mini reforma em 2017, virou a SEMAGRO, Secretaria de Meio Ambiente, Produção, Desenvolvimento e Agricultura Familiar. Na eleição do governador, na campanha do então candidato Eduardo Riedel, também assumi uma das coordenações, essa de gestão de conteúdo, e também escrevi o plano de governo. E ele me convidou, já governador eleito, para estar na equipe de transição, que ajudou a montar e a estruturar esse novo modelo de governo que hoje nós temos. E lá na equipe de transição, o governador Riedel, que foi professor, que foi bolsista, né? É um biólogo e fez o mestrado dele na área de zootecnia, sensível que é a pauta da ciência, a importância da ciência para o desenvolvimento, da inovação, resolveu fazer uma modificação que não é uma modificação semântica, é uma modificação importante, conceitual, muito importante. Ele mudou o nome da SEMAGRO, então, para a SEMADES, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Na essência, nós somos a Secretaria de Desenvolvimento, porém, essa é a mensagem, né, importante. Esse desenvolvimento ele precisa estar pautado nesses 2 pilares. De um lado, a sustentabilidade, meio ambiente. De outro lado, esse tripé da ciência, da tecnologia, da inovação. Então, a gente está trazendo um neologismo, né, que é o inovabilidade. Promover o desenvolvimento por meio da inovação e da sustentabilidade. E aí nós criamos uma estrutura diferente. Criamos as secretarias executivas. Isso. O Jaime continua como o nosso secretário titular, né? E aí criamos 5 secretarias executivas, dentre as quais a Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, da qual eu lidero.
E é uma estrutura que tornou o Estado mais ágil, porque a minha experiência como secretário adjunto, mesmo tendo a pasta da Ciência e Tecnologia por meio da Fundect junto com a gente, era diferente, porque você tomava conta de vários assuntos, vários temas da secretaria ao mesmo tempo. Vários assuntos transversais, né? Exatamente. Só que agora estão ali no dia a dia, no dia a dia. Então, começava o dia com o meio ambiente, daqui a pouco tinha metrologia, exatamente, daqui a pouco vigilância sanitária. Não, agora eu só tenho... Só não, né? Só tem a pauta da ciência, da tecnologia. Então, colocamos uma lupa nisso. Ótimo. Isso tem sido Coloca fundamental. mais energia em cima Exato. disso. E você consegue fazer um diálogo que a gente não tinha de forma intensa, como está acontecendo, com vocês, com as universidades, com as instituições de ensino, com as instituições de pesquisa. Né? Nesses dias que eu tenho estado aqui por Dourados, eu conversei, fiz uma conversa muito bacana com a Embrapa, estou fazendo um diálogo interessante com a UEMS, com a FGD, estou aqui hoje conversando e conhecendo a Unifron. Então, eu consigo fazer essa dedicação e levar para o governo como que nós, por meio da política pública, podemos incentivar esse nosso ecossistema de ciência, de tecnologia e inovação. Como é que ele pode ficar a serviço da sociedade, como é que ele pode impulsionar o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, ajudar o Estado a superar os seus gargalos nas mais diversas áreas. Esse é o grande desafio que nós temos. Né? Esse é o papel. Ô, Ricardo, eu posso dizer assim, nessa sua fala que é importantíssima, assim, que a inovação ela acaba se tornando um motor para impulsionar o Mato Grosso do Sul nesse novo patamar, nessa nova direcionamento, assim, Ricardo? Eu também sou professor universitário. Estou cedido, né? Então, como bom professor... Da meia-noite às 6, né? Da meia-noite às 6. E como bom professor, a gente sempre tem um modelo na nossa cabeça para fazer o nosso direcionamento que a gente vai fazer. Eu não posso ter uma gestão sem um parâmetro. Nós temos um parâmetro do Estado, que é o nosso PPA. O governador Riedel colocou pela primeira vez um objetivo estratégico no PPA 2024-2027, que é gerar valor para a sociedade por meio da ciência, da tecnologia e inovação. Isso está lá no PPA. Já está como missão aí. Exatamente. E, por outro lado, como professor, eu falo, peraí, eu preciso de um modelo para guiar. Isso. Então, eu estou adotando o modelo do Lucas Homer, né? O Robert Lucas Jr., ganhador do Prêmio Nobel, e o Paul Homer fizeram um modelo onde eles discutem as causas do crescimento econômico. Que bacana. Então, além do capital físico e do número a disponibilidade de mão de obra, eles entendem que o principal impulsionador do crescimento econômico nas nações é o progresso tecnológico, que se dá por duas vertentes, pela inovação e pela formação de capital humano. Isso. É a percepção de uma mudança cultural importante que o Estado tem, né, Ricardo? De você entender que essa percepção de desenvolvimento do capital humano e, ao mesmo tempo, a busca pela inovação e aliado a um tripé da sustentabilidade, né, coloca, ou pelo menos tende a colocar o Mato Grosso do Sul num patamar de desenvolvimento social, econômico, cultural, né, nos próximos anos, distinto daquele estado que a gente cresceu aqui, né? Que tinha um binômio, que era visto assim, que tinha uma síndrome de Gabriela, né? Exatamente. Basicamente, não querer mudar, nasci assim, vou nascer assim, essa é a nossa vocação. E, na verdade, a vocação estava ali, o tempo todo ali na nossa frente, né? E todas essas políticas, elas estão funcionando. Isso. Se a gente pegar os indicadores, a projeção hoje, oficial, é de que o Mato Grosso do Sul vai ter a maior taxa de crescimento do país em 2025. A projeção está em torno de 4,8%. Muito bom. O nosso agronegócio foi, no ano passado, o setor que mais cresceu no país, cerca de 33%. Nós temos hoje uma das menores taxas de desocupação do país. Nós estamos naquele momento em que os economistas keynesianos chamam de pleno emprego. Isso. Tá? Além disso, nós temos hoje uma redução substancial do número de famílias em situação de vulnerabilidade, que nós conseguimos gradativamente fazer o trabalho de inseri-las no processo produtivo, de criar soluções para a saída da dependência
das transferências de governo, renda, né? Transferência de renda. E a gente, acho que um dos melhores sinais do quanto o Mato Grosso do Sul está diferenciado, nós temos uma carteira de 70 bilhões em investimentos privados previstos agora para o Mato Grosso do Sul. A gente está, agora dia 9, o governador e o secretário Jaime foram à Inocência e lançaram a pedra fundamental da Arauco, que está se propondo a ser a maior fábrica de celulose do mundo em solo sul-mato-grossense. Né? Só ali são 25 bilhões. Então, a gente tem um conjunto de investimentos que realmente está aí o grande paradigma para comprovar o que você estava dizendo, Exato. que nós estamos num momento diferenciado. Quer dizer, se o capital privado está entendendo que o Mato Grosso do Sul tem uma ambiência, tem condição de receber um investimento desse porte e outros, então significa que nós estamos fazendo e fazendo bem a nossa lição de casa. Posso vir para o Mato Grosso do Sul que eu vou conseguir inovar, desenvolver, crescer, né? Obviamente. Você sabe Perfeito. por quê, Gustavo e Ricardo? Eu vejo assim, qualquer investidor, empresa, setor privado, ele quer olhar duas coisas. Ele quer olhar indicadores do Estado para saber se aquele negócio dele tem aderência, né? E vai ter, obviamente, o planejamento ali sendo executado de uma forma mais fiel possível. E, ao mesmo tempo que ele tem os indicadores, né? Ele vai ter, dentro da proposta, né, desses indicadores, algo palpável, sabendo que ali é uma política implantada que vai dar segurança para ele, que o Estado tem segurança jurídica, segurança social, econômica, né? Então, nós temos indicadores e evidências. Porque não adianta nada botar no papel, né, Ricardo? Exatamente. Se não conseguir comprovar e se não conseguir colocar e executar a política pública na ponta, porque, querendo ou não, o Estado ele tem um papel, e eu não estou puxando o lado do papo econômico, né, Ricardo? Senão eu vou perder aqui, né, com você, né? Mas colocando aqui que há a evidência e, obviamente, a estrutura, né, prática de ver o trabalho acontecer, faz com que esses investimentos aconteçam, né? Mas se você não quiser falar de economia, nós podemos falar de meio ambiente. Isso. Olha o que é o Mato Grosso do Sul hoje. Num dos últimos encontros da COP... Nós vamos falar de economia também. Vamos falar de economia. Meio ambiente também é economia. Mas num dos últimos encontros da COP, as nações resolveram rever as suas metas de descarbonização e jogaram para 2050. Mato Grosso do Sul, e o secretário Jaime defendeu isso nos fóruns internacionais que participou, Mato Grosso do Sul optou por manter a sua meta de se tornar estado carbono neutro em 2030. Então, nós estamos falando daqui a 5 anos. Exatamente. Então, isso é um recado importante para o mundo. E isso acaba também atraindo o olhar de investidores que tenham essa pegada agora da sustentabilidade. Claro. Todas as indústrias que estão vindo para o Mato Grosso do Sul são indústrias que já conhecem os protocolos que nós exigimos aqui no Mato Grosso do Sul para a produção. Sim. Lançamos recentemente, no dia 27, o Pacto pelo Pantanal. Criamos um dos programas mais ousados na área ambiental, que é o pagamento por serviços ambientais. Então, agora, o produtor que preserva, tem ações de conservação do meio ambiente, ações de preservação da sua propriedade, ele vai receber por isso. Né? É um recurso de 40 milhões e que a gente tem a perspectiva de aumentar para poder fazer esse engajamento. Pleito, né? Era um pleito dos produtores para aderir a essa visão. Perfeito. De muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Porque, querendo ou não, quando o Estado ele olha e dá uma alternativa de uma política pública nesse sentido, ele vai conseguir adesão. Só quando ele cobra e fiscaliza e multa, ele não vai conseguir. A gente sentia um certo desconforto dos produtores pantaneiros, porque o mundo todo começava a apontar o dedo para o Brasil, apontava o dedo para o Pantanal. Né? E os produtores já vinham com aquele jeito pantaneiro de ser, calmo, mais eloquentes, dizendo o seguinte: gente, nós estamos há quase 300 anos aqui. O Pantanal é um dos biomas, se não o mais preservado do planeta. Mais de 84% da sua área natural está preservada. Então, ao invés de vocês criticarem, vocês tinham que aprender... No mínimo, conhecer
e tinham que remunerar. E é isso que a gente está fazendo. Exato, a gente está fazendo esse trabalho de remuneração de todo esse trabalho, né? E é importante que a gente possa não somente fazer isso, mas também resgatar a cultura pantaneira, que é muito rica. Vem junto, né? Exato. Junto, a gente tem, por exemplo, no churrasco pantaneiro, cortes diferentes daquele churrasco tradicional, né? Acho que vocês nunca, talvez, ouviram falar da pandorga. Né? A pandorga. Essa eu não conheço, Ricardo. É pipa. Para mim é pipa. É verdade. Mas é exatamente é um isso. corte igual uma pipa. Exatamente. É um corte né, específico que dá, quando ele fica espetado, dá a impressão que é uma pipa. Ou, como a gente diz no Pantanal, bambu, né? pandorga. E é a cultura do Mato Grosso do Sul, exatamente, do Pantanal. Exatamente. Que bacana. Então, acho que é importante, porque nós estamos falando de uma transformação do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, hoje, ele já é uma vedete no mercado internacional. Se você pegar, por exemplo, na celulose, não se fala do mercado celulose sem falar antes do Mato Grosso do Sul. Aqui, né? Tá? Sem olhar as operações que aqui exatamente. Nós estamos falando agora da rota bioceânica. Dourados é um ponto importante dessa rota bioceânica. Então, isso a gente também está falando de uma integração internacional com pelo menos mais 3 países aí, né? E a gente está falando de uma integração com mercados asiáticos, costa oeste americana, canadense e mexicana. Então, nós estamos falando do Mato Grosso do Sul que começa a se despontar, né, como um estado, como um player importante nesse cenário da economia, nesse cenário da sustentabilidade. Imagina você, com toda essa produção que nós temos, a gente, como o próprio governador Eduardo Rido tem dito, né? Nós somos e queremos manter a ideia de que nós somos uma potência agroalimentar e sustentável. Exatamente. E de sustentabilidade. Né? Então, para a gente é fundamental isso, porque molda todas as demais ações que nós vamos fazer. O meu trabalho na área de ciência e tecnologia é garantir que a gente consiga isso. Então, eu preciso conhecer aqui nas universidades, como a Unifron, eu preciso conhecer como que vocês podem nos ajudar a consolidar esse nosso modelo, essa nossa estratégia. Bom, Ricardo, é bastante interessante isso que você está comentando, porque você começa a verificar a vasta linhas de frente, né, que o Estado do Mato Grosso do Sul vem desenvolvendo. Dentro da sua pasta, dentro do projeto da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, existe assim os principais desafios, os principais projetos, vamos colocar assim. Quais são os principais projetos que a gente conseguiria elencar que hoje são os projetos de ponta para os próximos 5 anos do Mato Grosso do Sul, assim, como projetos principais mesmo, Ricardo? Projeto, eu vou substituir projeto por diretriz. Excelente. Primeiro, o que acontece? Nós estamos também num outro momento de tratar ciência e tecnologia. Até o governo do governador Reinaldo Azambuja, a principal instituição de governo ligada à ciência e tecnologia era a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, a Fundect. Sim. Nós começamos com o governo Eduardo Riedel a ampliar essa governança. Então, mudamos o nome, que não foi uma mudança, uma mera mudança, de Semagro para Semadesc. Não foi só semântica. Essa foi excelente. Não mudamos a Semadesc. Além do nome, criamos a Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação e agora, dia 2 de janeiro, o governador Eduardo Riedel, num trabalho que nós fizemos de dialogar com vários atores, sancionou e publicou a Lei Estadual de Inovação. Onde é um modelo, né? É um modelo para todo o Brasil. Muita gente. E a gente ampliou ainda mais essa governança, criando o Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, o Fundo de Ciência e Tecnologia, o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. Então, essa governança ela ficou ampliada. A gente garante, portanto, que a política de ciência e tecnologia deixa de ser uma política de governo e passa a ser uma política de Estado. Então, qualquer que sejam os próximos governadores do Estado, eles terão uma lei para continuar apoiando a ciência e tecnologia. Então, esse é um primeiro caminho, essa é uma primeira diretriz, garantir permanência dessa política, para que ela não sofra descontinuidades, como tradicionalmente a gente vê no setor público. Uma segunda coisa que é importante, uma outra diretriz, é fazer o diálogo bem respeitoso, respeitando a autonomia que as instituições de ensino e pesquisa têm, convidando elas a olhar um pouco para fora da instituição.
olhar a sociedade, olhar o setor produtivo e identificar como que ela pode ajudar a superar um determinado gargalo. Como que eu posso ajudar a superar a pobreza, a violência contra a mulher, como que eu consolido uma rota bioceânica, como que eu consolido a rota da celulose no Mato Grosso do Sul, como que eu ajudo as prefeituras a se modernizar e prestar cada vez mais melhores serviços para o cidadão. Então, e por que a universidade? Porque a universidade, a gente tem a expertise de professores e alunos que às vezes se detêm 4, 5, 6 anos estudando um determinado assunto. Então, eles conhecem, né, aquilo que ele está tratando. O que nós queremos? O que nós estamos convidando? Vamos transferir isso para a sociedade? Vamos transferir? Né? Então, essa é uma diretriz importante. A outra diretriz é que nós queremos impulsionar o empreendedorismo. A Unifron tem no seu DNA, nosso, nasce com a questão do empreendedorismo. Então, para a gente é importante. E qual é o empreendedorismo que nós gostaríamos de incentivar? O surgimento de startups que adotam pesquisa aplicada robusta, o que a gente chama no jargão das startups de deep techs, né? Nas mais diversas áreas. Ela pode ser, de repente, uma agrotech, né, uma startup voltada para o agronegócio. Ela pode ser uma edutech, que é uma startup voltada para a educação. Né? Ela pode ser uma biotech, na área de biotecnologia, mas o importante é que ela seja fruto desse trabalho de pesquisa de um mestrado, de um doutorado, ou de um projeto de pesquisa de um professor, porque ele vai ter muito mais tempo pensando aquele assunto que, de repente, pode virar um produto, um serviço, e a gente quer uma que parte isso técnica vira. bem feita, né? Exatamente. Ricardo? E aí, uma coisa que a gente estava conversando, que é uma proposta aí da Unifron, que eu saúdo, vejo com bons olhos e gostaria de poder ajudar, que é a ideia de vocês aqui se tornarem uma referência para o pesquisador que não tem um pouco essa visão de mercado, e a maioria deles não tem, mas virar uma referência professor para ele vir aqui estabelecer, fazer o seu plano de negócios, estruturar aquele projeto daquele produto que ele está se propondo a colocar no mercado. Né? Isso é bastante legal. Né? Não, isso foi quando nós pensamos, né, o nosso modelo de ser uma edutech, de ser uma startup educação, de estar com uma proposta de um modelo credenciado, de uma instituição de ensino, fugir um pouco do trivial, sabe, Ricardo? De pensar a instituição de ensino não como uma torre de marfim inalcançável, né? Inatingível, e ali dentro daquela proposta só um lugar santo dos santos. E trazer, de fato, aquilo que faz com que a universidade, a instituição de ensino, tenha sentido, que é impactar na vida das pessoas no mais trivial possível. É no emprego, é na renda, é na possibilidade de abrir um negócio, é de formatar e dar possibilidade, né, de crescimento e ascensão social e econômica. E ver que a gente tem essa missão é muito importante. Então, quando nós apresentamos o nosso modelo, e estamos aqui apresentando para toda a sociedade, né, douradense, sul-mato-grossense conhecer, é justamente para ver essa vocação que o Estado já possui. O Estado possui excelentes instituições de ensino, né? Fomenta isso através de várias formas, né, de receita ou de captação de recursos. O Estado está voltando energia para isso e a gente quer ser esse parceiro de olhar, de não fazer o que a Embrapa faz, de não fazer o que a UFGD, a UFMS, a UEMS fazem, né? De estar lá com a pesquisa aplicada numa área de biotech, numa área de alimento, numa área do agro especificamente, mas é dar o suporte para que aquele pesquisador, para que aquela iniciativa, para aquele grupo de pesquisa possa ter a sua institucionalidade econômica. Olhar para o comércio, olhar para o negócio, propriamente dito. Porque a ideia, ela só vai impactar nas pessoas quando ela tem aplicabilidade. Exatamente. Né? Quando ela sai dali real, né? do propósito ou de uma encomenda, né? Fazer com que essa roda gire. Então, quando nós colocamos o nosso propósito e nascendo também como um Instituto de Ciência e Tecnologia, Ricardo, é justamente para apoiar as ações, né, que a Semadesc hoje patrocina, que o teu olhar enquanto gestor
e a prerrogativa, né, do olhar do governador também para essa pauta que são muito importantes para que nós possamos ter ali um parceiro de primeira hora para a gente ajudar e triangular, né, o governo, a iniciativa privada com a instituição pública para a gente apresentar novas perspectivas para esses pesquisadores, né? Isso já faz parte da visão, do DNA da Unifron, né, Henrique? Eu costumo dizer, Ricardo, sem te interromper, né? Porque você é o nosso convidado, você que tem que falar, mas eu tenho um defeitinho, né? Quero falar um pouco. Aqui a gente tem o seguinte propósito, sabe? Do aluno, nós não queremos simplesmente entregar no final do itinerário um diploma. Exatamente. A gente quer que o aluno tenha um CNPJ. Entendeu? Essa é a nossa preocupação, essa é a nossa visão, sabe? Mas nós estamos buscando, e é bom dialogar, e é bom a gente poder falar com liberdade, porque quando a gente dialoga, a gente consegue ir identificando as pontes onde nós podemos alinhavar as nossas cooperações, né? Você falou algo essencial que, inclusive, o governador tem nos dado como missão. Primeiro, a gente precisa se desenvolver, né? Só que precisa desenvolver em todos os aspectos, como a gente coloca no jargão, sem deixar ninguém para trás. Isso. Esse é um ponto importante. Segundo ponto que você colocou ali, que é fundamental. Toda a ação que nós estamos fazendo enquanto política pública, já que o dinheiro é público, impactar pessoas. Claro. É impactar pessoas. Prol do Estado. Por isso que eu tenho dialogado com as instituições de pesquisa, de ensino, de forma muito respeitosa, porque todos aqueles projetos que a gente quer patrocinar e que estamos patrocinando, a gente precisa identificar como ele vai impactar o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, como ele vai impactar as pessoas. Exatamente. Nós não queremos que a gente vai financiar uma pesquisa apenas para virar um artigo que o professor vai apresentar num congresso ou publicar numa revista. Exato. É importante, sem dúvida nenhuma. Tem a sua validade. Tem a sua validade, claro. Mas nós queríamos um pouquinho mais. Nós queríamos bem mais, né? Nós queríamos que esse conhecimento transbordasse para a sociedade de alguma forma. Exato. E a outra coisa, que a palavrinha que eu estou perseguindo, que eu achei legal você ter falado aí, é que é quase uma missão de vida. Se você precisa se conectar com pessoas e instituições que têm um propósito. Uhum. Então, quando você tem propósitos, e esses propósitos, a gente, por meio do diálogo, consegue perceber que há um alinhamento, há uma convergência, puxa, então fica mais fácil da gente trabalhar. Já conhece o ator, já sabe o caminho. Exato. Já identifica ali uma... A energia é a mesma, sinergia, né? Sinergia, exatamente. A gente cria sinergia. Você mesmo está colocando aqui, olha, eu estou nascendo Unifron, mas eu não quero competir com quem está aí. O que eu estou propondo é fazer algo complementar que ajuda a acelerar, me mantém na minha missão e ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento das demais instituições. Isso é bacana. A gente não tem medo da competição, né? Eu acho que nós estamos aqui no mercado altamente competitivo. Isso. Porque você montar uma instituição de ensino superior num estado como o Mato Grosso do Sul, que tem aproximadamente 150 mil matrículas, né? E nós temos menos do que 3 milhões de habitantes. É um mercado altamente competitivo, principalmente pela oferta pública. Isso. Mas nós estamos querendo nos posicionar como uma instituição, Ricardo, essa mesma é a palavra que você falou, como complementar ao que já está colocado para ampliar ainda mais as possibilidades de ganho para todos. A gente tem que trabalhar a ganhos ideia educacionais e ganhos, né? Trabalhar a ideia da competição, né? É você competir cooperando. Bacana. Eu acho que competir cooperando. Eu acho que, assim, as universidades, eu não me lembro o número exato, mas você ainda tem vagas ociosas. Vários cursos aí arriscando fechar público as portas privado, porque não tem demanda. E eu acho o seguinte, né? Não é uma ideia exclusivamente minha, né? Não me lembro de quem eu peguei, mas conhecimento é a única coisa que, se dividida, se multiplica. Uhum. Né? É isso aí mesmo. Então, acho que a gente tem que, cada um com a sua expertise, aquilo que cria algum conflito de competição, acho que é sentar, harmonizar, né? Mas acho que dá para ir todo mundo junto. Tem espaço, Ricardo, é muito bom. É interessante tudo isso que a gente está discutindo, porque quando a gente fala, às vezes, de Mato Grosso do Sul, né? E muitas vezes pessoas que
vem de fora, né? Acredito que é muito agro, que é muito ainda aquela ideia retrógrada com relação à questão de desenvolvimento. Hoje, dentro da sua posição, existem vários projetos de inovação, de desenvolvimento dessas universidades que você visualiza hoje? Já tem bastante projetos rodando isso hoje dentro do Mato Grosso do Sul, Ricardo? O que acontece? As universidades, elas começam a ter um movimento de apostar em projetos de impacto para a sociedade e para o mercado. Nós já temos algumas experiências de startups que nascem nas universidades e que nascem com produtos de alto valor agregado. Né? Acho que um dos principais exemplos que a gente teve recentemente, o Estado aportou recursos para o único INCT que nós tínhamos aqui no Mato Grosso do Sul. O INCT é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Ele é a elite da pesquisa científica no país. Mato Grosso do Sul tinha um. Agora, nesse último edital, passou para 2. E a gente está negociando com o CNPq para ter mais 2. Então, vamos ter 4 institutos nacionais. Né? A gente está longe de competir com outros estados. São Paulo, nesse último edital, Minas, 37, né? Então, mas a gente vai aos poucos. E um dos projetos, por exemplo, foi na área da biotecnologia. Uma empresa fez a cooperação com a Universidade Católica e dali eles trabalharam um cosmético. Que bacana. Um cosmético com a capacidade de reduzir o envelhecimento da pele, comprovadamente. Isso ganhou fama mundial, né? Mundial, porque a Katy Perry, louco, que eu não sabia quem era, né? Eu sou da época da Madonna. A minha filha sabe, a Katy Perry. Você é da época da Madonna, da Cindy Lauper, Lauper, exatamente. Exatamente. Da Cher, se brincar da Cher também, né? A Katy Perry, num programa de entrevista, tinha um quadro onde o entrevistador fala assim, o que você tem na sua bolsa? E ela pegou a bolsinha dela, o que ela tira dali? Ela tira o cosmético que foi produzido aqui no CDB. Né? E é esse modelo que a gente está buscando. Estimular as universidades para que comecem a produzir, né, produtos na área, principalmente dessa cadeia da bioeconomia, biofármacos, biocosméticos, biocombustíveis, na área da saúde. Né? Saúde tem muita coisa. Hoje, é um campo imenso. O uso de inteligência artificial hoje o Bill Gates, há 10 dias atrás, ele fez uma afirmação bastante ousada. Ele acha que em uma década a inteligência artificial substitui professores e médicos. Eu vi isso. Quando a gente vai ver, por exemplo, o desenvolvimento da inteligência artificial, a inteligência artificial ela tem provocado uma revolução em várias áreas. Sim, a gente tem que saber, tem que conhecer, né? Até para quem está nos ouvindo, é importante, todas as áreas, de alguma forma, vão ser impactadas, né, com a inteligência artificial. A gente precisa dominar para saber como que nós podemos usar a nosso favor. Exatamente. Né? Claro. E na medicina ela está avançando bastante. Então, essas áreas que são áreas de alta... De cadeias produtivas de alto valor agregado, elas são essenciais. Projetos nessa área são projetos que a gente gostaria muito de trabalhar. Um deles é fomentar a consolidação da rota bioceânica. Excelente. Esse é um resolver os problemas que podem estar acontecendo ali, Ricardo. Exatamente. Porque a integração da infraestrutura, Gustavo, ela é muito importante, ela é vital também pelo valor que agrega e também pelos custos que estão envolvidos nessa transação de investimento em tecnologia, em ciência, em novos parques industriais, né, em operações aqui do Estado com a sua vocação estratégica. Você tem uma rota dali que você vai integrar não só a infraestrutura física, né, rodovia, hidrovia, avião e tal, e com os portos, como o Ricardo falou, mas ao mesmo tempo aquilo tudo que está em volta, né, que é o capital humano, que são as cidades, que são as regiões, que são as oportunidades de negócio que saem através desenvolver economicamente, cultura, educação, turismo, direito, turismo. Esse é o grande desafio que nós temos. A rota bioceânica, ela hoje é um corredor econômico, um corredor econômico, um corredor de logística. Nós estamos fomentando principalmente para facilitar o fluxo de
serviços e mercadorias, né? Gerar renda, gerar emprego. Esse é um ponto importante. Mas nós queremos que ela se transforme ao longo do tempo e de preferência mais rapidamente possível de um corredor econômico para um corredor de desenvolvimento, onde aí eu agrego todos esses outros aspectos que vocês estão falando. Qual que é a diferença, Ricardo, entre um corredor econômico e um corredor de desenvolvimento? A gente tem vários exemplos onde você cria as rodovias, as cargas passam, a riqueza passa sobre rodas e não deixa nada no município. Isso. O que nós queremos é fazer com que esse transporte de cargas para outros mercados, para os mercados asiáticos, para o mercado americano, mexicano, canadense, qualquer mercado que vai escoar pelos portos do Chile, passando pela rota bioceânica, que de alguma forma os municípios, em especial do Mato Grosso do Sul, mas a gente está tratando da rota como um todo, então queremos que os municípios no Paraguai, na Argentina, no Chile, estejam integrados e possam se beneficiar. Dourados, como que Dourados pode se beneficiar com a rota bioceânica? Criando, de repente, pegando parte do parque industrial aqui e criando uma estrutura que possa ajudar na prestação de serviços aí para o setor de transportes. Infinitas oportunidades. Exato. Né? Quando ele passa lá em Jardim, será que não cria um mecanismo para o viajante parar um pouquinho e ficar um dia que seja aproveitando as belezas naturais? Lá em Porto Murtinho, antes dele atravessar, será que ele não pode parar para pescar? Né? Enfim, a gente precisa identificar como que essa riqueza ela não passe só sobre rodas, que ela possa, de alguma forma, impactar. Ela fomenta a economia local, são estabelecimentos, restaurantes, hospitais, postos de serviço, hotéis, hotelaria e aí e outras mais. Aí cada município também pode ter sua agenda estratégica. E a importância da Unifron, né? Se a Unifron ela está no DNA, essa ideia do empreendedorismo, a gente precisa levar isso para os municípios. Vamos levar. A gente precisa levar isso para abrir os olhos do prefeito, para abrir os olhos da associação comercial. Falar, vem cá, como é que vocês estão pensando em aproveitar a rota? Né? Então, isso são coisas que eu acho que a universidade, tá? As instituições de ensino, pesquisa, como a Unifron, eu acho que elas têm isso no seu DNA e eles podem dar uma contribuição muito importante para todos esses atores da rota. Devem estar inseridas nisso. Né? Henrique, você acredita os alunos conseguiriam trabalhar de alguma forma projetos em relação a isso e a Unifron desenvolver algum suporte para conseguir cada vez mais dar suporte para esse projeto da Rota Bioceânica? Claro, eu costumo dizer assim que às vezes as oportunidades elas podem ser criadas e a gente também pode criar essas oportunidades, né? Elas podem chegar até nós ou nós chegarmos até a essas oportunidades. Na Unifron aqui nós temos um corpo docente muito interessante, mas eu vou puxar um pouco da sardinha, a brasa para minha sardinha, né? Eu sou um professor de Relações Internacionais, estudo integração regional, cooperação transfronteiriça, e temos uma instituição de ensino. Então, a vocação, e ainda leciono aqui. Então, Ricardo, o nosso DNA ele está voltado para isso. Ele já nasce com essa visão, né? Que a integração regional, que as relações internacionais, né? Tudo que é envolvido, que sai da semântica, passa pelo pragmatismo e vai para a atuação, de fato, nós queremos estar integrados. Né? E, além do mais, todo o corpo docente tem essa visão. Tem essa visão de que, quando nós propusemos aqui a instituição de ensino, para olhar Dourados, para olhar a faixa de fronteira, o nosso nome, né, tá aí, né, olhando a fronteira oeste, as oportunidades que nós temos de olhar, claro, o estado como um todo, mas também essas oportunidades que nos avizinham. Né? A rota é uma dessas oportunidades, a integração, né, é uma dessas oportunidades e, ao mesmo tempo, também está conectado a todos esses municípios que temos aqui na faixa de fronteira, que vão estar inteiramente, Gustavo, vocacionados a essa proposta de desenvolvimento e logística. Né? Só no Mato Grosso do Sul são 1.517 quilômetros de fronteira com os demais países. Né? Paraguai com a Bolívia. São cerca de 44 municípios em faixa de fronteira. Se você quiser ampliar, porque conhecimento ele não fica só localizado. 8 cidades gêmeas, né? Nós temos aí. A faixa de fronteira toda do Brasil é uma população de 25 milhões de pessoas.
E conhecimento é o que eu estou te falando. Você pode gerar conhecimento aqui, preferencialmente, mas isso pode ser, dependendo do que você gerou, pode ser replicado para outras cidades. Agora, Gustavo, até como sugestão, até pelo que eu vi, pelo que eu conheci aqui da proposta pedagógica da Unifron, que adota metodologias ativas, né, e que o aluno rapidamente ele é inserido para ajudar a resolver problemas, eu acho que os cursos aqui oferecidos, eles podem criar, ou pontualmente, ou para o próprio TCC do aluno, falar, ó, qual é o tema do TCC esse ano? Rota bioceânica. Bacana. E ele vai desenvolver, então, uma solução na área do direito, na área ambiental, na área de logística. Olha, o tema deste ano... Na área tributária, gestão, isso aí não tem... Na área de TI, né? Na área de TI, de política pública. Exatamente. Isso aí dá para envolver Então, de mamando a caducando, né? Exatamente. Então, você cria, imagina quantos alunos tem, né? Mesmo que eles façam em grupo, né? Ainda assim, você vai gerar muito conhecimento, de preferência para problemas que já estão ali. Problemas que estão na mesa e a gente está tateando para resolver, ainda não tem o caminho, né? Então, você gera um conhecimento sensacional, né? É uma prestação de serviço para a sociedade. Sem fim. Sem fim, exatamente. E a gente tem que lembrar sempre que o desafio, muitas vezes, é aquela oportunidade de crescimento, né? Então, às vezes, se você tem um desafio ali, você tem um problema e você está dispondo a resolver, com certeza vai ser uma possibilidade de você estar crescendo, desenvolvendo para o aluno. E todos nós fomos alunos. Exatamente. Quando a gente entra na faculdade, a primeira coisa que a gente pergunta é, onde é que eu vou trabalhar com isso? O que eu vou ganhar? O que eu vou fazer? Eu vou ter emprego? Eu vou ter emprego. Onde que eu posso trabalhar nessa profissão? Você pode, quando você coloca o aluno em contato com uma realidade, com um problema específico para ele ajudar a resolver, de repente ele pode achar ali naquela atividade de sala de aula uma oportunidade para ele trabalhar. Claro. Um insight, uma ideia. Exatamente. Né? Uma perspectiva, né, desafiadora. E o desafio tira a gente da zona de conforto, né? Exato. Né? Eu posso dar uma aula, por exemplo, sobre crescimento econômico, uma aula totalmente teórica. Então, eu pego todos os principais autores, Solow, né, Jones e Kalec e outros. Eu posso escrever e falar, vamos dar uma aula sobre crescimento e desenvolvimento econômico. Pode ser uma aula sim. É uma boa aula. Agora, outra coisa... A minha aula de crescimento e desenvolvimento econômico vai ser sobre a rota bioceânica. E eu começo a falar o que é a rota, quantos municípios ela passa, que alternativa. Você entendeu? É muito diferente. E o aluno consegue visualizar, né? E baseado nessa sua ideia, Ricardo, nós vamos fazer aqui na Unifron o ano da rota bioceânica. Excelente. Então nós vamos trazer esse desafio para os alunos. Olha só, pessoal, você vê, aí, né? Não é spoiler, hein? Né? É real e inspirado, né, no Ricardo, Gustavo, da gente fazer o ano da rota bioceânica e alinhar os nossos projetos integradores, os nossos projetos de extensão. Perfeito. Né? E os nossos projetos de pesquisa alinhados a essa temática que o Ricardo trouxe de ideia, e fica aqui registrada a ideia dele, tá? Para todo mundo saber. Foi a inspiração dele. Olha aí, que honra. Ricardo, e assim, já caminhando para finalizar nossa conversa, que é magnífica, se deixar, a gente fica aqui horas conversando sobre esses temas, que é bastante interessante. Que mensagem, Ricardo, você conseguiria deixar para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, com relação a esse desenvolvimento, com relação a essa questão de preparação para o futuro? Porque a gente tem que entender também que os alunos são jovens, a gente já foi jovem também, mas o que você conseguiria deixar para esses nossos alunos, que mensagem para que eles possam estar olhando para o futuro diferente ali? Bom, primeiro, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Ele é um bem intangível, mas é um bem muito valoroso. Então, quando o aluno está aqui na universidade, sendo apoiado, sendo instruído por professores doutores, professores com experiência, com uma metodologia que se propõe a, de fato, mudar a mentalidade dele, eu acho que o aluno, primeiramente, ele tem que aproveitar essa oportunidade e entender que esse conhecimento ninguém vai tirar dele. Mas eu também já fui aluno e já adquiri conhecimento, mas eu patinei
numa coisa que vocês estão se propondo a fazer, que eu acho muito bacana. Eu ouvi aí na nossa conversa prévia, né, o Henrique, você falou de projeto de vida. Isso. Exatamente. Cara, se eu tivesse tido um projeto de vida lá na minha graduação, se alguém tivesse me ajudado a deixar claro o que eu vou fazer com esse conhecimento, é um grande ganho para o aluno. Adianta a vida, né? Não é um projeto que adianta a vida. Exatamente. Então, se ele começa ali, já no primeiro ano, a trabalhar o projeto de vida, e aí ele vai adquirindo conhecimento, aí ele fala, poxa, mas esse conhecimento... Porque quando eu fiz, eu sou graduado em economia, todo mundo achava que economista vai para o mercado financeiro ou vai escrever projeto de viabilidade. Eu não fui para nenhuma dessas duas áreas. Né? Eu fui para áreas totalmente distintas. Hoje eu trabalho muito mais com estratégia, que em tese era uma área que está lá na administração. Exatamente. Mas quando o aluno começa a perceber que há muita transversalidade, e até como gestor público, eu trabalhei com meio ambiente, estou trabalhando agora com ciência e tecnologia, porque você acaba adquirindo capacidades e competências ao longo do tempo que te permite navegar em todas as áreas. Então, às vezes, a gente não consegue passar para o aluno que aquela formação dele é uma formação básica e que depois é o mundo, né? Depois é o mundo. Depois é o mundo. Ele pode tranquilamente optar por desenvolver a carreira dele nas mais diversas áreas. Mas desde que ele, primeiro, adquira um bom conhecimento, e segundo, que ele possa ser orientado, como vocês estão propondo aqui na proposta pedagógica de vocês, escrever um projeto de vida, que nada mais é do que você fazer o planejamento da sua carreira, né? Exatamente. Você faz o planejamento estratégico da sua carreira. Da sua carreira. Todo o seu plano, né? Exatamente. Dali você pode se programar para ser um empreendedor, se programar para ser um pesquisador de ponta, se programar para ser um executivo de uma empresa, né? Se programar para ser qualquer coisa que você quiser, claro, desde que você tenha o conhecimento, né? Então, para finalizar, quero mais uma vez poder agradecer a oportunidade de poder visitar vocês. Eu fiquei bem impressionado com a estrutura que vocês têm, fiquei mais impressionado ainda com a proposta pedagógica, né? Porque é bem diferenciada do que a gente já conhece, né? E eu acho que a gente tem uma possibilidade de fazer grandes parcerias da Unifron com o governo do estado. Acho que vocês podem nos ajudar muito nesse ecossistema de ciência, tecnologia e inovação que nós estamos estimulando no estado. E para a gente é fundamental agregar, somar, para que a gente possa acelerar o nosso desenvolvimento, e vocês podem cumprir um papel importante. Obrigado. Muito bom, cara. E Henrique, qual mensagem que você deixa, principalmente para os nossos alunos, mas para quem também vê a Unifron e começa a ter interesse em cada vez mais interagir com a Unifron? Olha, Gustavo, Ricardo, primeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua amizade, né? A gente senta aqui sempre com amigos e senta-se sempre bem-vindo. Obrigado. Né? Quem está sentado aí no seu lugar pode ter certeza que tem um carinho muito grande da nossa equipe, da nossa instituição. Então, sinta-se abraçado e, ao mesmo tempo, também agradecido pela sua disponibilidade de nos conhecer e, ao mesmo tempo, também querendo ou não, já indicou caminhos. É o nosso mentor aqui. Ciência e tecnologia, que a gente tem que estar juntos, né? Mas a mensagem que eu costumo deixar em todo momento desse bate-papo, Ricardo, é trazer o aluno para o mundo real, né? Quando ele procura ou ele vai estudar, né? Isso as pesquisas comprovam, né? Quando o aluno ele tem a educação superior, quando a pessoa, o cidadão, o homem, a mulher, o menino, o jovem, o adulto, ele tem a educação superior como seu itinerário formativo, ele consegue ter ganhos de até 40% a mais na sua renda padrão, na sua renda média. E isso é um fato real, né? Não é um achismo ou não é um senso comum tirado de algum instituto que ninguém conhece. Isso está no PNAD, né? Isso está no IBGE, isso é base nossa de pesquisa constante. Mas, ao mesmo tempo, também como um papo reto que eu falo para todos os meus alunos, não ache que uma instituição de ensino superior vai garantir o seu sucesso na sua vida. Quem garante isso é você. Então, saiba que você está investindo, né? Esforço seu, particular, da sua família, né? Numa formação superior. A contrapartida nossa é da qualidade e excelência e também ajudar você a construir esse futuro bom.
Então, quando nós nos propusemos a apresentar um plano de vida para o aluno, né? Mostrar para ele que ele pode empreender, né? Porque eu só posso empreender se eu tiver sobrenome famoso, se eu tiver pai rico, mãe rica. Não, você pode começar com as suas ideias. Você pode começar com o seu projeto, você pode começar com as suas diretrizes de vida. Né? Então, quando a gente traz essas diretrizes de vida para a nossa carreira, a gente sabe que a gente tem que caminhar. Então, quando a gente coloca, por exemplo, com o seu insight, né, de colocar um tema, e um tema presente, é um tema real que está acontecendo para a vida dos alunos, para que ele possa formatar o teu projeto aqui, é que a gente quer, desde o primeiro semestre, que ele sinta-se incomodado. Né? Ele vai falar assim, cara, eu tenho que apresentar um projeto de vida, eu tenho que criar alguma coisa para eu ser amanhã alguém posicionado no mundo do trabalho, no empreendedorismo, na pesquisa. Né? E com isso ele pode até mudar, né? Porque planos são para isso mesmo. Né? Isso. Você faz plano para direcionar. Às vezes você tenta, não consegue, às vezes você vai para um outro caminho, mas a gente quer essa inquietação do aluno. A gente não quer que ele só pense na vida depois que pegar o canudo. Né? Seja inquieto, né? Seja inquieto, inconstante aqui. Porque aqui é o momento disso. Né? Então, esse é o meu recado. Né? E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Bacana, eu que agradeço. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado a você que está assistindo a gente aí. E seguimos firmes cada vez mais, conectando educação, inovação e o futuro para vocês e para a gente aqui da Unifron. Um grande abraço e até o próximo episódio.